os tecidos ao longo da aula. Para quem vem chegando, meu bom dia, sejam bem-vindos e vamos prosseguindo mais uma quarta-feira, né, de estudo aqui na disciplina de histologia e embriologia. Bom, inicialmente a gente vai falar sobre o tecido cartilaginoso, suas características, como eu falei, as células que se fazem presente, as funções e os 3 tipos principais de cartilagem que a gente vai encontrar nos seres vivos, que é a cartilagem hialina, a mais presente, a elástica e a fibrosa. E depois no tecido ósseo a gente vai falar sobre função, os tipos de células também presentes no tecido ósseo e um pouco da organização desse tecido. Para a aula de hoje, galera, nós vamos estar falando de conteúdos que estão presentes lá no capítulo 7 e no capítulo 8 do livro de Histologia Básica, Junqueira e do Carneiro. Antes de eu continuar, eu queria ver, na semana passada vocês haviam me perguntado sobre que eu passasse alguns questionários para vocês, alguns estudos. Vocês viram que eu coloquei várias questões lá no SIGA? Aquelas questões, elas já vão dar um auxílio do que vocês, né? Elas acabam revisando o conteúdo também, então já dão um auxílio para vocês. Eu coloquei ontem, segunda-feira, Carla, no SIGA, tá? Junto com as aulas, junto lá com as aulazinhas, vocês têm a presença desses estudos. São questões norteadoras, se eu não me engano, que eu chamo o documento. Bom dia, Yasmin. Bom, começando pelo tecido cartilaginoso, pessoal, ele é um tecido que tem uma consistência um pouco mais rígida, estruturalmente ele é mais rígido, e ele está envolvido principalmente no processo de suporte a tecidos mais moles. Então, ele se associa a alguns tipos teciduais e que vai dar um suporte a essas estruturas, né? Na espécie humana, por exemplo, a gente tem tecidos cartilaginosos presentes na região das orelhas, a gente tem tecidos cartilaginosos dessa função de suporte, né, no nariz, e também, aí sim, a maior ocorrência, né, onde a gente tem proporcionalmente a maior quantidade de tecido cartilaginoso na superfície das articulações. Vocês já chegaram a estudar na disciplina de anatomia um pouco sobre os processos articulares presentes nos seres vivos? E uma articulação sinovial, vocês lembram qual que é a característica dela? Como é que ela... que funções que tem ali? Sim, todo mundo já tá ligado das articulações. Vocês estão com um trauma de articulação, pelo jeito. Ou entramos nisso, a gente não sai dessa matéria nunca. Ai, ai. Bom, mas numa articulação sinovial, na superfície de contato do osso, né, entre os ossos, isso, Daniel, lá na cavidade articular, a gente vai ter a presença de uma camada de tecido cartilaginoso sobre, né, essa camada. Então, ali a gente tem toda uma camadinha de tecido cartilaginoso justamente para auxiliar na proteção dessas superfícies ósseas, né? Então, ele tem essa capacidade de suporte, de revestimento e de proteção ali. Se nós temos qualquer problema que leva ao não
a perda da integridade dessa cartilagem nessa superfície, a gente começa a ter lesão tecidual ali. A gente vai ter as epífises ósseas, elas entram em contato direto uma com a outra. E aí começa a ter lesão, começa a ter problemas, né? Dificulta esse processo de deslizamento articular. Dificulta o processo dificulta o processo até mesmo de ação do líquido sinovial. Não necessariamente, Carla, não se sabe por que exato que as articulações elas estralam, tá? É uma questão que todo semestre o pessoal me pergunta, né? Tem alguns estudos, tem alguns pesquisadores que se fazem essa pergunta e resolveram tentar responder, e dependendo da situação, né, dependendo do processo que se faça, né, do movimento que se faça, você consegue. É como se comprimir um pouquinho de ar, um pouquinho de gás que estaria solubilizado no líquido sinovial e isso acaba se transformando num som. Mas a princípio não tem, não estaria relacionado a um desgaste. O que se sabe é que sempre que se faz isso é um movimento que é antinatural, né? Um movimento lateralizado, ou um movimento que não é tão natural para aquela superfície articular. Então, é bom evitar um pouco, né? Tudo que não um movimento que não é tão comum assim, que ele leva a algumas características mais próprias ou que a gente força alguma articulação, pode estar causando pequenas lesões lá dentro da articulação. No pescoço, toma cuidado. Bom, o tecido cartilaginoso, ele é formado principalmente pelos condrócitos e pela matriz extracelular. Como a gente sempre fala aqui, em tecido conjuntivo, a gente vai ter o próprio tecido e a matriz extracelular. Nesse caso, essa matriz ela é formada principalmente por colágeno, né? A nossa proteína mais abundante, alguns tipos de cartilagem, como a cartilagem fibrosa, vai ter colágeno do tipo 1, e a cartilagem hialina, que é a mais abundante, ela é rica em colágeno do tipo 2 e proteoglicanos. Então, ela tem essa característica própria dela. A presença de uma cartilagem elástica ou de uma cartilagem hialina ou de uma cartilagem fibrosa, quer dizer, a presença desses constituintes, principalmente da matriz extracelular, ela depende muito da função dessa própria cartilagem. Então, depende muito dos aspectos funcionais. Se ela tiver uma região que tem elevada mobilidade, por exemplo, a base da epiglote, né, na região laríngea, que faz todo o processo de separação entre o alimento que vai em direção ao esôfago e o ar que passa pela traqueia, na base da epiglote, a gente tem a presença de um pouco de cartilagem hialina. Desculpa, cartilagem elástica, mas é um local que está em constante movimento. O restante ali, por exemplo, é cartilagem hialina. Então, depende muito, que dá uma sustentação estrutural melhor. Então, depende muito das características, né, de cada local, de cada órgão em que essas cartilagens elas estão presentes.
Na cartilagem, principalmente na cartilagem hialina, pessoal, a gente vai ver grupos de células, tá? Então, agrupamentos de célulazinhas lá presentes. Eles são chamados de grupos isógenos, tá? Esses grupos isógenos, eles são assim chamados porque na verdade, porque essas quatro células que estão aqui, por exemplo, três são mais aparentes, os núcleos e um quarto está nessa região central, aqui, ó. Essas quatro células, elas foram derivadas, elas são clones de uma célula, de um único condrócito que se colocou nessa matriz. Isso é uma das formas de multiplicação, uma das formas de crescimento dessa matriz extracelular do tecido cartilaginoso, que a gente vai falar um pouco depois na sequência. Mas sempre lembre que esses agrupamentos celulares, eles são... A gente tem ali vários pequenos clones de uma das células que estava presentes na matriz. E aí a gente tem essa condição, um tipo de crescimento intersticial que a gente chama. E aí a constituição básica da matriz extracelular, ela se dá conforme o tipo de cartilagem. Então, a cartilagem hialina, ela é rica em colágeno do tipo 2. Uma cartilagem elástica, ela tem cartilagem do tipo 2 e também fibras elásticas, né, a presença da elastina. E uma cartilagem fibrosa, ela é bastante rica em colágeno do tipo 1. A gente tem a presença, uma união, no caso das cartilagens fibrosas, de tecido denso não modelado e também de tecido cartilaginoso. Mas depois eu já exemplifico isso para vocês. Bom, em se tratando de cartilagem hialina mais abundante, né, no corpo humano, nos seres vivos de modo geral, a cartilagem hialina nos animais que vocês vão estudar, que vocês estão estudando, né, que vocês adoraram o conteúdo da anatomia sobre articulações, né? Só uma pergunta, gente. Quando vocês estudam articulações, por exemplo, nessa disciplina, vocês estudam de modo geral ou algumas espécies animais específicas? De modo geral, prof, mas ela Na verdade, mostra as diferenças às vezes. na verdade, a gente foca no equino, na espécie equina, mas algumas diferenças a professora vai falando, entendeu? É porque seria, né, daria para abordar o conteúdo com relação a isso é infinito, né? E você poderia levar em consideração características de qualquer espécie, praticamente. É verdade, mas eu acho que a gente foca mais nos animais domésticos, sabe? Ah, sim, com certeza, né? Mas mesmo assim já vai longe. Não, só para a gente pensar. Então, os animais que vocês veem, gente, eu falo aqui no corpo humano, mas são todos, né, a constituição ou o que a gente acaba visualizando, segue uma mesma regra, né? Segue uma mesma regra básica. Bom, são cartilagens superabundantes, né? Temos em grande quantidade. Formam o primeiro esqueleto, então elas são importantes. A cartilagem hialina ela é super importante para servir de base para a formação dos tecidos ósseos. Então, o crescimento aposicional do tecido ósseo, que a gente vai falar depois, ele depende da presença de um moldezinho ósseo lá no interior do embrião, para que depois
esses ossos eles venham a ser formados, que eles sirvam de base, o tecido ósseo vai invadir essa cartilagem, vai destruir esses condrócitos e vai substituindo eles. E aí a gente tem esse processo de uma base estrutural para a formação dos ossos na sequência, tá? E além disso, ela vai formar uma estrutura que é chamada de disco epifisário. O disco epifisário, ele é também um ponto de conexão entre o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso presente nos ossos que estão bem característico nos ossos que estão em um crescimento longitudinal. Então, os ossos mais longos, eles apresentam de forma bem característica a presença desse disco. E isso faz com que eles cresçam, permitem o crescimento até a puberdade, né? Até que aquele indivíduo tenha atingido a sua maturidade fisiológica, chegado até a idade adulta. Quando isso acontece, esse disco, ele acaba sendo destruído, ele acaba sendo totalmente substituído por tecido ósseo e a finalização da matriz óssea. É importante a gente lembrar que a conexão, né, que o ponto de comunicação entre os tecidos cartilaginosos presentes, o tecido cartilaginoso presente ali e o tecido ósseo fazem ou permitem esse crescimento longitudinal dos ossos. Vocês, como são muito jovens ainda, ou seja, todo mundo aí acho que já parou o crescimento longitudinal, né, gente? Todo mundo jovenzinho ainda. E o pessoal dormiu. Tamo aqui, Pro. Bom. Não, eu acho que todo mundo já parou mesmo, né? Mas é que tem uns aí tão jovens que eu não sei. Às vezes, mas em geral até os 18 já, 17, 18 já, anos já foi. Parou. O povo tão tudo velho. É bem velhos, muito. Bom, na matriz hialina, gente, nós vamos ter a presença dos condrócitos, né? Os condrócitos são essas células maduras, são essas células presentes bem na região interna da matriz, e elas se originam, elas são geradas a partir dos condroblastos. Então, os condroblastos são essa mesma célula, só que ainda mais jovem, ainda com uma produção de matriz extracelular mais elevada, ainda em regiões mais periféricas um pouco desse tecido. Então, sempre lembrando, né, que quando a gente tem esse sufixo blasto nas células, ela lembra ou denomina uma célula um pouco mais jovem, um pouco mais imatura, que tem uma característica sintética, né, uma maquinaria biosintética com um ritmo mais elevado. Já quando a gente tem o sufixo cito, né, ou ócito, no caso dos condrócitos, a gente vai ter uma célula já com as características morfológicas do tecido, com um processo de produção, né, de metabólitos menor, com menor número de organelas. Temos essas características aqui também.
Uma das características mais interessantes, gente, do tecido cartilaginoso, e isso que acaba permitindo, né, o ponto de grande resistência estrutural que esse tecido tem, é as associações que se estabelecem nele entre as fibrilas, né, entre as pequenas fibras de colágeno do tipo 2, que respondem a cerca de 40% do peso seco dessa estrutura, né, da cartilagem, então é uma quantidade bem interessante, associadas ao ácido hialurônico e a alguns proteoglicanos. Então vejam, a gente tem ligando cada uma dessas fibras de colágeno, cada uma dessas fibras de colágeno do tipo 2, nós temos a presença como se fossem de uma malha de ácido hialurônico e proteoglicanos presentes aqui, que vão ancorando de forma muito organizada as duas fibras, né? Vão formando uma malha muito rígida, muito firme de tecido, que permitem, né, e que se comunicam através da condronectina, o ácido hialurônico, com a parte dos proteoglicanos, e que isso dá uma rigidez estrutural, dá uma sustentação estrutural muito importante para essa cartilagem. Por isso, por exemplo, que ela está presente nas nossas regiões articulares. Por isso que ela reveste a superfície óssea, né? Vejam que ela tem uma capacidade de suporte à pressão, de suporte ao impacto muito importante, justamente dada, né, promovida para a cartilagem hialina por essa associação entre o colágeno, uma proteína, e a presença, né, de compostos carboidratados, como são os proteoglicanos e o ácido hialurônico. Gente, eu estou falando um pouco mais rápido hoje pela quantidade de conteúdos. Se tiver muito rápido, tiver difícil de acompanhar, vocês me avisem, tá? Alguém tem alguma dúvida do que eu já comentei? Tá. Só porque é 2 conteúdos hoje fica um pouquinho mais apertado de tempo. Bom, cartilagem hialina, gente, ela não apresenta vasos sanguíneos, vasos linfáticos ou nervos, tá? Na cartilagem, que é essa estrutura mais azulada, mais roxa presente aqui, na cartilagem em si, nós não temos a presença, a passagem de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos. Lembra algum tecido essa característica para vocês? O epitelial? Exatamente, tecido epitelial tem essa mesma constituição, né? Tem essa mesma característica. O tecido, gente, que é responsável, né? Ou a estrutura que é responsável pela nutrição dessas cartilagens hialina é chamada de pericôndrio, tá? O pericôndrio, ele vai ser responsável por difundir todos os nutrientes em direção à cartilagem hialina. Por isso que, em geral, essas células, principalmente as células mais distantes do pericôndrio, elas acabam tendo pouca quantidade de nutrientes, pouca quantidade de oxigênio. São células que ficam um pouco mais... ficam um pouco em condições que a gente chama de anaerobiose, né? Elas ficam mais comprometidas nesse sentido. Além disso, o pericôndrio, ele é fonte de novos condroblastos e depois de novos condrócitos.
fibroblastos, tá? Ele é formado por tecido conjuntivo, propriamente dito, o pericôndrio, e quando necessário, quando estimulado, ele vai estar produzindo, ele vai estar transformando alguns dos seus fibroblastos em condroblastos e vão crescendo de forma aposicional sobre esse tecido, vão estar presente aqui numa área que é chamada uma região condrogênica, bem na união desses dois tecidos, em que os fibroblastos eles começam a se transformar nos condroblastos e a gente vai tendo a formação de novas células presentes aqui na matriz cartilaginosa. Vocês conseguem perceber, gente, que parece no corte histológico que a matriz ela está toda perfurada, como se tivessem espaços no interior dela? Deixa eu ver se eu tenho uma foto melhor aqui. Parece que está tudo perfurado na matriz, né? Na verdade, isso é uma falha de produção do corte histológico, tá, gente? A matriz, a célula, no momento, ela está presa dentro da matriz extracelular. Os condrócitos e os osteócitos, que são células da matriz óssea, eles têm essa característica de ficarem presos na matriz, envoltos pela matriz extracelular. Nesse caso aqui, essas pequenas estruturas, é como se fossem esses pequenos espaços, são problemas no processo de produção desse corte histológico. No momento da produção, a matriz, no entorno da célula, ela acaba retraindo, ela puxa-se em direção ao núcleo dessa célula e fica dessa forma. Mas, normalmente, no tecido vivo, ela está recobrindo toda essa superfície, tá? Como eu falei antes, os grupos isógenos, eles são originados de um único condroblasto. Então, lá no pericôndrio, nós tivemos o crescimento aposicional de um condroblasto, e aí esse tecido, esse condroblasto, perdão, essa célula, ela vai se multiplicar no interior da matriz cartilaginosa. Ela multiplica-se por mitose, vai gerar clones dela mesma e vai formando esses grupos. Esse número maior de células presentes aqui, ela é importante para que nós possamos ter um número maior ou sustentar uma produção maior de matriz extracelular. Por isso que é importante a presença dessas células mais numerosas no tecido, tá? Para dar um suporte nesse processo de crescimento. Um detalhe importante que eu não comentei com vocês é com relação, né, antes eu falei que as células presentes nas regiões mais distantes do pericôndrio, elas acabam sobrevivendo, né, em condições de menor quantidade de oxigênio, elas fazem muita respiração anaeróbica nesse sentido, vão gerar principalmente ácido lático, e aí esse ácido lático precisa ser metabolizado, precisa ser transformado pelas nossas rotas biosintéticas, mas também, gente, nas cartilagens presentes nas articulações, o pericôndrio, ele não é presente, tá? Nas superfícies articulares, quem faz a nutrição de uma articulação é o líquido sinovial. Vocês chegaram a ver essa condição? Sim, Pro. Então, lembrem, gente, numa superfície articular, lá dentro de uma cápsula articular, nós não vamos ter a presença do pericôndrio, tá? A gente não tem a presença. E aí, quem faz essa nutrição da articulação,
quem faz esse processo de nutrição é o líquido sinovial. E uma das características legais desse processo é que durante os exercícios, durante a própria movimentação, a interação do líquido sinovial com a articulação, ela aumenta. Então, sempre que a gente movimenta uma articulação ou até mesmo gera impacto sobre ela, as células da cartilagem, elas vão receber mais nutrientes, aumenta a capacidade de difusão ali naquele local. Então, por isso que a gente sempre brinca, né, que o sedentarismo é um problema muito sério, porque quanto mais imóvel, quanto mais tempo parado o ser humano e até mesmo um animal fica, mais ele acaba ficando mais debilitado, né? Os animais, de modo geral, quando eles ficam muito tempo sem movimentação, quando eles ficam muito tempo acamados, é uma situação que complica bastante, né, as características normais da fisiologia daquele animal. Então, a gente tem uma busca aqui interessante, né, e temos uma característica em que o próprio processo de movimentação auxilia em manter, né, essas articulações hialinas, essas articulações sinoviais bem nutridas e bem saudáveis. A cartilagem hialina, gente, ela é de longe a que mais está presente, né? E aí a gente fala aqui nela, nesses tipos de crescimento, mas não que esse tipo de crescimento não ocorra nas demais também. Ele acontece com as cartilagens elásticas e a cartilagem... Perdão, gente. A cartilagem elástica e também com a cartilagem fibrosa. Tá? Cartilagem hialina, ela tem o tipo de crescimento intersticial, em que se dá a partir da divisão dos condrócitos que já existiam naquela cartilagem. Então, veja, com o processo de formação dos grupos isógenos, eu vou ter de crescimento que é chamado de crescimento intersticial. Esse crescimento por si só, essa multiplicação, ela não influencia tanto, né, o número, a quantidade de espaço ocupado por essas células não é tão grande assim. O que modifica de fato no crescimento intersticial é a capacidade que aquele tecido tem de produzir matriz extracelular se necessário. Então, eu tenho, ao invés de eu ter 50 células, né, um número fictício, eu tenho 200, 300 células presentes ali naquele tecido que são capazes de produzir matriz. Isso auxilia muito, torna o meu processo de crescimento muito mais efetivo. E o crescimento aposicional é aquele que se dá a partir lá do pericôndrio. É o que acontece em maior volume. As células do pericôndrio, inicialmente fibroblastos, quando elas vão chegando, né, elas vão crescendo, vão se transformando, vão ficando cada vez mais próximas ao tecido cartilaginoso. Quando elas chegam no tecido próximo ao tecido cartilaginoso, aqueles fibroblastos se transformam em condroblastos por ação de hormônios liberados ali naquela região. Essa transformação faz com que a gente tenha a produção dos condroblastos, que vão começar a secretar matriz extracelular, vão secretar colágeno do tipo 2, vão começar a ficar presos nessa matriz e depois vão dar origem, né, ao tecido como um todo e vão permitir também que a gente tenha um crescimento bem sustentado dessa cartilagem. De modo geral, gente, cartilagens, elas não crescem com uma eficiência tão grande, não, tá?
elas têm, por serem tecidos com baixo aporte de oxigênio, que tem uma dificuldade em receber nutrientes, é um tecido que cresce numa velocidade baixa, tá? Em geral, a gente não tem uma reposição tão grande assim das nossas cartilagens. Por exemplo, é bem comum, né, quando alguma articulação tem problema, quando alguma coisa sai do normal, entre aspas, é costumeiro a gente ter uma lesão nesse tipo de cartilagem, ela acaba sendo muitas vezes cicatrizada com tecido conjuntivo propriamente dito, né? Porque é um tipo tecidual que tem um crescimento muito mais rápido, muito mais de uma velocidade muito maior. Mas a cartilagem, de fato, tem um pouquinho de problema de crescer para reconstituir essas partes teciduais. Certo, gente? Dúvidas? Eu fiquei um pouco em relação a esse tipo intersticial. No caso, a matriz ela é formada pelo condrócito. Isso, a matriz extracelular é formada pelos condrócitos, pelos condroblastos e pelos condrócitos, Carla. Tá? São as células que produzem essa matriz extracelular presente ali no tecido. E aí o crescimento intersticial, ele se caracteriza como a multiplicação, mitose desses condrócitos. Isso eu entendi, é porque eu estava em dúvida. No caso, a liberação do colágeno pelas células que formam a matriz, no caso. Perfeito, isso. A cartilagem elástica, gente, é uma cartilagem com uma distribuição bastante restrita. É como eu falei para vocês, a gente tem na espécie humana, por exemplo, a gente tem na epiglote, na região de ouvido interno, a gente tem um pouquinho de cartilagem elástica e basicamente é nesses locais, tá? Ela tem a presença, né, a matriz, a base estrutural dela lembra muito, tem as mesmas características de uma cartilagem hialina, com uma diferença. Aqui, a gente tem uma grande quantidade de elastina associada, de fibras elásticas associadas. Então, vejam só, na parte mais externa aqui desse corte histológico, a gente tem a presença do pericôndrio, depois uma região de formação inicial, uma região que a gente chama de condrogênica, e logo abaixo a gente tem toda a presença da cartilagem, né, dos condrócitos associadas à sua matriz extracelular, e todos esses, como se fossem essas porções longitudinais ali, bem retas, marcadas de vermelho, são fibras elásticas. É uma coloração aqui que evidencia a presença dessas fibras elásticas. Então, para vocês perceberem que além do colágeno, do tipo 2, aqui a gente tem bastante fibra elástica, bastante elastina nesse tipo de cartilagem. Ela também apresenta o pericôndrio, então, assim como a gente tinha pericôndrio na cartilagem hialina, a cartilagem elástica também apresenta, precisa, né, da presença do pericôndrio para ter esse processo de nutrição tecidual. Como eu falei para vocês antes, externamente a gente tem a presença do pericôndrio, tecido conjuntivo denso, tá? Esse pericôndrio, ele vai envolvendo a cartilagem, é responsável pela nutrição da cartilagem, pelo aporte de oxigênio. Uma região, uma camada que a gente chama de camada condrogênica, que também está presente no tecido hialino. Essa camada da cartilagem, ela tem a presença dos condroblastos, que vão dar origem aos condrócitos, quando eles, por crescimento aposicional, ficarem
dispostos nas regiões mais internas dessa cartilagem, e lá na parte interna a gente tem a presença dos condrócitos associados. Tá? Então aqui a gente tem esse processo, né, essas três camadas, assim como na cartilagem hialina. A grande diferença entre elas é que no caso das cartilagens elásticas a gente tem essa deposição bem importante de fibras elásticas na matriz extracelular. E a cartilagem fibrosa, gente, que ela tem um misto, na verdade, ela acaba sendo caracterizada, né, intermediariamente entre um tecido conjuntivo denso, não modelado, e a cartilagem hialina. Ela está presente nos discos intervertebrais e na sínfise pubiana, no caso da espécie humana. Né? Nos outros animais, a gente tem a presença dela nos discos intervertebrais, que fazem os processos de comunicação entre... Como, Ana? Oi, Pro. Queria falar algo? Bateu a mão sem querer, Pro, desculpa. Ah, tranquilo. Peguei o microfone sem querer. Nos discos intervertebrais, que fazem os pontos, né, de conexão e amortecimento entre as vértebras presentes em cada um dos animais. Esse tecido, gente, aqui tem uma coisa que não tem evidenciar fibra elástica, porque o professor acabou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e ficou, tá, gente? Essa coloração que evidencia que vocês esqueçam que não é uma realidade, tá? Bom, nesse tecido é possível nós percebermos a presença de condrócitos, vejam, marcados, né, que ficam com cores mais azuladas, presença de alguns condrócitos, associados, né, ou imersos numa matriz de tecido conjuntivo denso. Então, eles acabam ficando associados, né? A gente tem uma associação aqui de um tecido cartilaginoso e de um tecido conjuntivo, né? Que a proporção é muito maior de colágeno do tipo 1, mas a gente tem algumas características importantes, né, do porquê esse tecido acaba se constituindo dessa forma. Ele acaba estando presente nos discos intervertebrais por associar a capacidade de amortecimento, capacidade de resistência aos impactos dos tecidos cartilaginosos e a resistência estrutural, a resistência à pressão que é requerida, né, a resistência física também dos tecidos conjuntivos densos. Então, o que acontece, gente? Os discos intervertebrais, eles têm como se fosse um anel fibroso externo, bem rico em fibras de colágeno, bem dispostas nesse sentido, e internamente ele tem uma proporção um pouco maior de tecido cartilaginoso, que a gente chama de núcleo pulposo do disco intervertebral. E aí, nesse núcleo, a gente tem uma boa capacidade de amortecimento, de dissipar os impactos que são sofridos pela coluna vertebral, pelas vértebras de um modo geral. Vocês já ouviram falar nas condições que o pessoal chama de hérnia de disco? Isso, tá certo. É uma fibrocartilagem. É uma mistura de um tecido fibroso com tecido cartilaginoso. Tá correto, Álvaro. Ô, Álvaro, você sacaneia os professores com esses nomes estranhos aí. Eu já ia te chamar de cachorro magro aqui.
Lembrem sempre, gente, uma fibrocartilagem, né? Associação de tecido cartilaginoso ou de tecido fibroso aqui, fibra de colágeno marcada de vermelho aqui, nesse tom mais avermelhado, associada a tecido cartilaginoso mais azulado, tá? Esse tipo tecidual, gente, ele não tem a presença de pericôndrio, né? Porque pelo próprio colágeno, pelo próprio colágeno do tipo 1, a gente já tem a passagem de vasos sanguíneos, a gente tem todo o aporte energético, então ali já estão passando vasos e que conseguem nutrir adequadamente esse tipo de tecido. E só para evidenciar para vocês, né, a presença aqui de um corte de tecido cartilaginoso, em que a gente vai ter a associação de algumas fibras de colágeno, a presença de alguns condrócitos e uma região um pouquinho mais rica em matriz de tecido cartilaginoso. Eu ia falar antes de hérnia de disco, né? Vocês já ouviram falar ou vocês sabem que essas condições elas acabam afetando muito, né, a espécie humana e também os animais de um modo geral, né? Acabam provocando lesões que são bem desconfortáveis, bem incômodas, né? As hérnias de disco, gente, é uma perda da integridade estrutural do disco intervertebral. Então, o disco, ele acaba perdendo a sua estrutura e ocorre, em geral, o extravasamento do núcleo dele, que ele é mais líquido, mais pulposo, ele é mais gelificado, acaba extravasando para o meio externo. E nesse extravasamento, em geral, ele acaba atingindo regiões nervosas que passam, né, todos os pares de nervos que passam muito próximos às vértebras. E aí gera muita dor, muito desconforto. Então, é uma situação bem problemática. Amanda, você está escutando? Eu lembrei da questão das competições que você falou, né? Que às vezes participava com equinos. Equinos, por exercícios repetitivos e pelo próprio, né? Por ser um animal grande, eles não têm muito problema de coluna, de modo geral. Eu pergunto para Amanda porque ela comentou, gente, que tem essa experiência, mas se algum outro colega também tem experiência nesse sentido, eu fique à vontade para se manifestar. Com outros animais também, animais que acabam, né, animais mais velhos também costumam ter mais problema articular, começa a ter condições bem particulares, né? Provavelmente se inicia esse processo de forma muito jovem ainda, o crescimento longitudinal desses animais ainda está bastante ativo, começa a alterar algumas questões fisiológicas já que podem propiciar isso no futuro, né? Hum. Mas imagina, né? O animal tá jovem, ainda tá com os seus ossos e as suas estruturas articulares crescendo e a pessoa já começa a colocar peso nele, né? Bom, alguma dúvida, gente, em relação a tecido cartilaginoso?
Fale agora ou cale-se para sempre. Não, pode falar quando quiser. Bom, seguindo então, gente, tecido ósseo, né? Tecido ósseo é o componente principal do esqueleto, né? Do esqueleto dessa base estrutural rígida que está presente nos animais, que está presente no corpo humano, e ele serve, né, para nos permitir esse processo, né, de proteção, ele serve de suporte para os nossos órgãos, ele serve de base estrutural, né, de local de sustentação também de tecidos mais moles, de tecidos mais macios, entre aspas, né, do soft. E eles são formados, né, o tecido ósseo, de fato, ele é formado por células e matriz óssea, né? A nossa duplinha aqui de tecido conjuntivo está sempre presente, célula e a matriz extracelular de forma bem constante. Bom, que células são essas, gente? Osteócitos, os osteoblastos, os osteoclastos, uma célulazinha diferente aqui no tecido ósseo, e a presença da matriz, tanto orgânica quanto inorgânica. Aqui a gente tem uma deposição bastante intensa de minerais sobre uma matriz orgânica, e a gente acaba tendo essa constituição rígida do tecido ósseo, né? Os osteoblastos e os osteócitos, eles são a mesma célula em dois momentos diferentes dentro dessa matriz extracelular. Assim como a gente visualizou na cartilagem a presença dos condroblastos e dos condrócitos, aqui a gente tem a presença dos osteoblastos e dos osteócitos. São células, é a mesma célula, né? Tem a mesma origem, mas que estão em momentos bioquímicos, em momentos metabólicos diferentes entre elas. Tá? Só vou pegar uma aguinha ali, gente, só um segundo. Bandido, morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. Modelo de agora é muito esquisito, e essas mocinhas mostrando os cambitos. Com as canelas lisas que nem palmito, as moças de hoje eu não facilito. Bom, funções do tecido ósseo, gente. Como eu já falei antes, né? Suportar a presença dos tecidos moles. Então, por exemplo, né? Um tecido, de modo geral, ele suporta toda a constituição corporal, né? Os outros tecidos que estão associados, eles não teriam essa resistência, ou eles não teriam essa disposição se nós não tivéssemos essa base rígida estrutural que é proporcionada pelos tecidos ósseos. Então, pelo tecido ósseo, perdão. E essa base de suporte permite, por exemplo,
um meio de locomoção, né? Um meio de sustentação para os músculos e esse processo de associação entre o tecido muscular e o tecido ósseo permite o nosso processo, né? Permite a locomoção. Como é que ocorre o processo de locomoção, gente? O que acontece? Que forças que estão envolvidas no processo locomotor? Não chegaram a ver isso ainda? Mole. Então me explica, cara. Um pouquinho só. Bem resumidinho. Que medo é esse de abrir o áudio, gente? Processo locomotor, né, pessoal? Ele vai se dar pela interação. Ah, desde o sinal elétrico? Não, vamos simplificar um pouco, não precisamos ir tão longe, cara. Vamos pensar só lá no músculo associado, né? Então, o músculo contrai com base em um sinal elétrico que vai abrir canal de cálcio, o cálcio vai sinalizar quimicamente, mas perfeito. O músculo vai contrair, no processo de contração do músculo, o comprimento total desse músculo ele encurta, né? As fibras, durante o seu processo de contração, elas interagem mais entre si e diminui o comprimento total dessa estrutura muscular. Nessa redução de comprimento, a gente acaba tendo efeitos de alavancas corporais, né? Porque essa redução, as extremidades deste músculo estão ligadas por tendões ao tecido ósseo. E aí, nesse processo de encurtamento, isso permite forma, né, uma alavanca corporal que vai permitindo nosso avanço, a nossa caminhada, né, os nossos processos locomotores. Isso se reflete não somente na espécie humana, mas se reflete nos animais como um todo, né, essa contração sequencial dos músculos associados ao tecido ósseo. Então, a gente fala de modo bem geral que são os efeitos das alavancas na importância ou nesse processo de movimentação corporal. Além disso, gente, ele protege órgãos vitais, vejam a região torácica, né, a presença das costelas que protegem a região do coração, protegem a região dos pulmões e também a gente tem a proteção da medula óssea, né, que é a medula, que é o componente responsável pela produção das células sanguíneas. Então, essa medula óssea, ela também é protegida pela presença dos ossos. E além disso, a gente tem um grande depósito, né, na parte inorgânica da matriz óssea, a gente tem um grande depósito de cálcio e de fósforo, né? A gente tem sais de cálcio e fosfato presentes na matriz inorgânica do osso, justamente para permitir, principalmente em relação ao cálcio, a manutenção de níveis circulantes basais. A gente sempre ter cálcio presente também em níveis aceitáveis passando pelo nosso sangue e sendo distribuídos para as nossas células.
função o cálcio é importante para um monte de função, tá, gente? Até para absorção de alimentos, por transporte, por transporte facilitado, né? Cotransporte, na verdade. Mas tem algumas funções que são essenciais à presença do cálcio. Você saberia me dizer pelo menos uma delas? Contração muscular? Contração muscular, exatamente. A contração, ela depende da presença de cálcio dentro lá, né, da célula, da fibra muscular. Então, a contração dos músculos estriados esqueléticos e a contração muscular cardíaca depende da presença desse mineral, desse íon tão importante, né? Então, imagine que sem a presença dele a gente já estaria em maus lençóis, né? O nosso coração já não conseguiria ter o seu processo de contração de forma tão efetiva ou não da forma que a gente conhece atualmente. Então, é importante termos um depósito desse mineral sempre à disposição. E como eu falei antes, gente, a matriz óssea, né, a matriz extracelular do tecido ósseo, ela é formada por uma parte inorgânica, constituída principalmente de íons de cálcio, de fosfato, e também a gente tem a presença de magnésio e bicarbonato ali presentes. E estas estruturas, estes minerais, eles acabam formando estruturas cristalinas, que se assemelham muito a um componente presente na natureza, que é chamado de hidroxiapatita. Tá? Então, a estrutura química desse cristal, ele tem, né, a mesma base da hidroxiapatita. Uma das características legais do tecido ósseo, da parte inorgânica desse tecido, é que ele se mantém hidratado. Então, mesmo a presença desses minerais lá na matriz óssea, está associada a ele, a gente tem um pouco de água também, para manter hidratada essa matriz. Essa presença de água, ela é extremamente importante, gente, porque ela facilita a retirada desses minerais quando necessário. Tá? Então, por exemplo, se aumenta a demanda de cálcio corporal por alguma característica própria, então se aumentou a demanda de cálcio em um determinado momento. Essa demanda, esse processo, ele vai ser suprido, né, inicialmente até pela presença desses minerais hidratados. Então eu consigo ter uma retirada bem rápida de uma concentração baixa, mas eu consigo fazer isso de forma rápida pela presença dessa camada de hidratação, de solvatação, que a gente chama na superfície inorgânica do osso. Depois, quem assume essa responsabilidade, né, logo depois, são os osteoclastos, a degradar a matriz e liberar esse mineral na circulação sanguínea. A parte orgânica da matriz óssea, ela é constituída principalmente de fibra de colágeno do tipo 1, associado, né, a alguns proteoglicanos e algumas glicoproteínas. Então, algumas estruturas que têm a presença de proteínas e carboidratos associados. Então, a gente tem uma ligação aqui, um processo de interação entre uma matriz orgânica e uma parte inorgânica. Normalmente, gente, num tecido ósseo saudável, a parte inorgânica ela vai representar cerca de 65%, 70% do todo, tá? E o restante sendo da parte orgânica. Dependendo da condição, por exemplo, se a gente falar num tecido ósseo presente na região dentária, né? Por exemplo, o esmalte do dente, ele não deixa de ser um tipo
especial de tecido ósseo, só que, no caso do esmalte, a gente tem muito mais matriz inorgânica, muito mais parte inorgânica, cerca de 95% dessa matriz é inorgânico, muito mineral ali nessa região que a sua organização, né, seu processo de organização permite uma dureza muito elevada, né, nesse tecido. A associação, gente, da porção orgânica com a porção inorgânica, a presença, né, dessas duas é que dá as características de resistência e rigidez estrutural do tecido ósseo, né? Resistência porque permite uma maior interação entre as regiões de depósito de parte inorgânica, né, onde esses cristais acabam se depositando, e essa resistência ela é importante, né, porque um osso vivo, um osso presente em vivo em um animal, ele tem uma capacidade de suporte de peso e de suporte à tração, as forças que são depositadas sobre ele, muito maior do que se esse mesmo osso for pego de um esqueleto, né, de um cadáver, porque a associação da matriz orgânica permite uma resistência maior. Ao mesmo tempo, a matriz inorgânica dá essa característica de rigidez estrutural. Há uma base bem rígida para que os ossos mantenham, né, uma estrutura e sejam úteis nesse sentido. Se nós pegássemos um osso vivo, né, um osso de um animal recém-abatido e utilizássemos de algumas técnicas para retirar toda a matriz inorgânica desse tecido, o restante, né, o que sobra desse tecido lembra muito um tendão. Então, a gente não perde, mantém a resistência, mas perde toda a característica de rigidez tecidual. Falei bastante, né, gente? Tranquilo aí? Bom, a deposição da matriz óssea, ela começa com os osteoblastos, né? Os osteoblastos são as células produtoras de matriz, né? Produtoras da matriz óssea, que vão começar a produzir matriz óssea. Essa matriz, na verdade, essas células produzem a matriz, a parte, né, uma parte orgânica, o depósito, o processo de deposição da matriz inorgânica, ela se dá logo após a geração dessa primeira. Então, sobre ela é que se deposita a parte inorgânica da matriz. Rapidamente, nesse local ocorre o processo de mineralização, tá? E esse processo de mineralização, ele é muito estimulado pela osteomectina, por essa estrutura, né, por essa proteína, se não me engano, que vai estar facilitando ou que vai estar estimulando o acúmulo de cristais nessa região, de cristais nesse tecido. Então, ela que estimula o processo de deposição da matriz também inorgânica ao redor da matriz orgânica. A osteocalcina é um segundo componente também liberado pelos osteoblastos que se difunde pelo sistema sanguíneo, que vai estimular o processo, né? Então, além de estimular, ou essas células, além de estimularem o seu próprio crescimento, elas podem liberar esse componente na circulação sanguínea e estimular a ação de osteoblastos
presentes por todo o corpo animal. Então, ela tem uma ação mais a longa distância também. Durante o processo, gente, de produção dessa matriz extracelular, os osteoblastos, morfologicamente, né, o citoplasma dele, ele começa a ter certas expansões, ele começa a ter a presença de expansões, ele não é uma célula normalmente bem arredondada, e sim com várias porções, né, com várias expansões do seu citoplasma básico, e que essas expansões acabam gerando ou acabam formando na matriz o que a gente chama de canalículos. Sempre que nós olharmos uma matriz óssea, a gente consegue visualizar a presença dos canalículos e também a presença de algumas lacunas. As lacunas nada mais são do que a região em que o núcleo dessa célula acaba ficando preso dentro da matriz óssea e os canalículos acabam sendo formados nessa região, nessas expansões de citoplasma. Regeneração óssea, Álvaro, eu comento um pouco no final da aula, tá? Se não der tempo, acho que dá. Mas se não der tempo, a gente fala à tarde. Pode ser? Prof, eu não entendi os canalículos. Eu vou mostrar aqui, Carla, eu acho que fica um pouco mais claro, pode ser? Aqui, ó, gente. Essas expansões do citoplasma dos osteoblastos, elas acabam permanecendo no osteócito, né? Essa célula já menos ativa metabolicamente, que está presa na matriz óssea. E esse processo acaba formando esses pequenos canais presentes aqui. Esses, como se fossem essas teiazinhas de aranha presentes no tecido aqui. Consegue ver os canalículos? Vocês conseguem ver os canalículos aqui, gente, onde eu estou passando o mouse? É como se fossem pequenas fissuras, mas são pequenos canais que ainda tem ali no tecido vivo, tem a parte, né, tem um pouco de citoplasma do tecido, tem um pouco de citoplasma do osteócito passando dentro dessa estrutura, dessa região aqui, ó. E essa parte mais escura, Álvaro, e para os colegas também, são as lacunas. Então, o que acontece, gente? Essa imagem superior é uma imagem ampliada, uma imagem de uma microscopia eletrônica, tá? Em que a região da lacuna tem a presença de um osteócito lá dentro e, vejam, o citoplasma desse osteócito vai preenchendo, vai formando esses pequenos canalículos, que são essas redes, esses canais presentes entre estes osteócitos. O núcleo tá onde? Aí, nessa figura em preto e branco. Aqui. Tá vendo o mouse? Aqui a gente tem toda a região nuclear do osteócito. E abaixo, Carla, esta região, ela fica presente dentro da lacuna, que são essa estrutura bem mais escura aqui. Essa parte branca que tá aí no interior, que é o núcleo, no caso? Aqui, na de cima, Isso. na verdade, o núcleo acaba sendo constituído por toda essa região esférica mais central dessa célula. A parte preta também corresponde a ele? Sim. Ah, ok. E esses canais, gente, esses canalículos, eles servem
para que os osteócitos, para que todas as células presentes nessa matriz, elas tenham uma grande comunicação entre elas, tá? Então, eu vou ter a presença de junções comunicantes entre esses canalículos, entre esses citoplasmas celulares, para que, por exemplo, este osteócito presente neste canalículo aqui, ó, nesse canalículo que eu estou circulando, ele tenha uma comunicação com o osteócito presente nesse canalículo aqui. Então, essa comunicação efetiva, ela deve acontecer entre essas células. Por que será, gente? Diga, Carla. Pera, porque você estava falando canalículo, aí são as lacunas, não? Isso, mas eu falei assim, que a célula presente nesta lacuna, o osteócito presente nessa lacuna, ele tem que se comunicar com o osteócito presente nessa lacuna, nessa outra lacuna aqui, tá? Para isso, para que esse processo de comunicação aconteça, a gente tem a presença dos canalículos que formam conexões, formam pontes de conexão entre essas células, né? Ficou mais claro agora? Beleza. E por que será que essas células precisam dessa comunicação, gente? Será que os compostos, né, gente? Será que o oxigênio, será que os nutrientes, eles conseguem passar, eles conseguem difundir com facilidade pela matriz óssea? Por uma matriz mineralizada, cheia de componentes, né? De uma rigidez estrutural elevada? Será que é fácil difundir componentes nessa região? Não precisa dos canalículos, né? Isso, os canalículos permitem essa comunicação. Deixa eu mostrar uma imagem, gente, para vocês, só para ver se fica um pouquinho melhor essa informação. Só um segundinho. É difícil ter que imaginar algo acontecendo em vivo, né? Sim, prof. É complicado, eu sei. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura do tecido ósseo, tá, gente? Vocês receberam aí? Estão vendo? Sim. Tá. Nesse ponto, gente, nesse centro, desculpa, perdão a palavra, mas só para facilitar, esse buraco central, né, essa região central é uma lacuna, tá? E o que está marcado mais de rosa aqui é um osteócito, perfeito? Conseguiram ver o osteócito presente aqui bem dentro dessa lacuna? A lacuna seria o que está marcado de preto, Pro? A lacuna seria tudo que está envolto aqui, ó, todo esse círculo, né? Todo esse, entre aspas, todo esse buraco aqui presente. Tudo isso aqui, perdão, não consigo marcar, mas toda essa estrutura circular aqui é uma lacuna, tá?
Tudo que está marcado, na verdade, acaba não ficando marcado aqui, mas toda essa estrutura circular é uma lacuna. No centro da lacuna tem um osteócito, tem uma célula, e vejam, essas expansões de citoplasma que ele tem, que acabam entrando na matriz, acabam se difundindo pela matriz óssea. E aí, esse processo de difusão, né, esse processo de comunicação, essas formações aqui são os canalículos que a gente visualiza. Ó. Deu para ver um pouquinho melhor? Ou não? Sei, pro. Que vozinha desanimada, Ana. Sim, Pro! Sim! Olha, vocês... deixa eu só voltar uma coisa aqui. Se eu não me engano, ó, essa foto está desde o começo do semestre para vocês, ó, bem no primeiro slide no primeiro slide das apresentações. Ó. Tá ali sempre. Cadê? Eu não tô vendo nada. Aqui... é porque eu tirei a compartilhar. Obrigado por avisar, cara. Aqui é a fotinho do osteócito, ó. Tá desde o começo do semestre, quando vocês estiveram comigo, ó. Álvaro, os ossos esponjosos, um osso compacto ou um osso esponjoso, ele é uma classificação, só para comentar com vocês, é uma classificação anatômica, tá? Esse processo de alimentação, esse processo de nutrição, ele não tem uma diferença nessa classificação anatômica. Um osso esponjoso maduro e um osso cortical, né, bem estabelecido, eles têm a mesma base estrutural, as mesmas características estruturais do ponto de vista microscópico. Então, não temos uma alteração nesse sentido, tá? E, prof, só para sintetizar aqui, então, no caso, o pericôndrio, ele vai nutrir os conjuntos de células ali, e aí esses nutrientes vão passar através desses canais para os outros grupos, no caso? Não, Carla. Pericôndrio, ele apresenta lá na cartilagem, tá? No tecido ósseo... Oi? Tá. No tecido ósseo... Fale. Não, nada. Pode continuar. No tecido ósseo, a gente tem a passagem de vasos sanguíneos por dentro da matriz, tá? Os vasos passam pela matriz, só que a difusão, ela não tem um ambiente adequado para isso. Por isso que essas células, elas precisam ter essa rede de comunicação. Elas conseguem ter um contato, ter uma passagem de vasos, mas elas precisam se comunicar eficientemente para que elas possam receber esse aporte de energia e retirada também de excretas, tá? Pericôndrio fica restrito lá aos tecidos cartilaginosos. Dá um nó na cabeça, né? Sim, então as duas estruturas servem para nutrir tanto os vasos sanguíneos quanto... como é que é o nome? Canalículos? Isso. O vaso passa e oferta, né? Tá disponibilizando o oxigênio, os nutrientes. Os canalículos permitem que essas células transfiram entre si esses nutrientes. Então, imaginem que... Depois eu vou mostrar uma imagem que exemplifica um pouco isso. Eu tenho
células que estão mais próximas do vaso sanguíneo e células que vão ficando mais distantes, né? Então Entendi. eu consigo passar das que estão próximas para aquelas que estão mais distantes, mais afastadas. Tá? Gente, os osteoclastos não necessariamente, Álvaro. Não que ela seja da região medular para o meio externo, mas ela se dá nessa forma concêntrica pela presença dos vasos. Então, os pequenos vasos que vão passando pela matriz, eles são pontos de nutrição, e ao redor deles a gente vai tendo a organização de osteócitos que vão recebendo esses nutrientes. Mas não necessariamente que seja lá da região da medula, né, do centro do osso para o meio externo. Os osteoclastos, galera, são, na verdade, células móveis, multinucleadas, e que são responsáveis por reabsorver, por degradar a matriz óssea, né? Eles são resultado da união de vários monócitos que passaram para esse tecido. O osteoclasto, ele é nada mais, nada menos do que um macrófago presente no tecido ósseo, que é especializado na degradação de matriz óssea. Então, lembrem que no tecido conjuntivo, propriamente dito, nós temos a presença do macrófago, faz esse papel também, e aqui ele tem essa capacidade, né? Ele vai estar eliminando, né? Vai estar disponibilizando, quando necessário, matriz óssea, principalmente a parte inorgânica, dessa matriz para as nossas células, né? Para o nosso corpo. Emily, pode falar. Professor, eu não entendi. Vai degradar ou vai disponibilizar para o... Faz as duas coisas. O que acontece? Ele vai... quando ele é estimulado e ele tem influência de hormônios para isso, ele começa a consumir matriz óssea. Ele começa a retirar a matriz óssea do osso, tá? E toda essa parte inorgânica que ele retira da matriz, o cálcio, o fósforo, o magnésio, né, esses componentes, ele vai liberando esses compostos para dentro da circulação sanguínea. Entendi. Todo o componente, ele faz isso, né, quando se detecta, por exemplo, quando ele é estimulado e quando os níveis desses componentes na circulação estão baixos, justamente para regular, para manter uma constância em relação a isso. O que acontece, gente? Um osteoclasto, ele vai se ligar à superfície, né? Vai se ligar à matriz óssea, uma região superficial do osso, e ele vai formar uma região bem no centro dele, um microambiente, na verdade, que a gente chama, que tem um pH muito ácido e a presença de algumas enzimas que fazem esse processo de degradação, que fazem esse processo de eliminação, de consumo, né, de retirada da matriz óssea. Nessa retirada, como eu falei, esses minerais eles vão sendo mandados para os capilares sanguíneos, vão sendo encaminhados para dentro do sangue para serem disponibilizados para para todos os eventos, né, para tudo que for necessário. Essa atividade dos osteoclastos, ela é regulada pela ação de alguns hormônios. Tá? O principal deles é o paratormônio. O paratormônio ele é secretado pela glândula paratireoide e ele estimula a ação desses compostos, a ação dessas células. Então, sempre que
os níveis os níveis celulares, né, os níveis de cálcio, por exemplo, circulantes, eles ficam baixos, o paratormônio é secretado e estimula a ação dos osteoclastos. Nesse estímulo à ação dos osteoclastos, ele vai retirar da matriz óssea parte, né, de cálcio e do fósforo e vai mandar lá para dentro do sangue. Quando essa ação, quando esse componente já não, né, quando não é mais tão necessário, o osteoclasto para de receber esse estímulo e aí a gente acaba tendo essa parada de ação, né? A calcitonina é um hormônio que faz com que o osteoclasto pare a sua ação de uma forma bem efetiva também, justamente para manter ou até mesmo reduzir os níveis desses minerais no sangue. Então, a calcitonina estimula dessa forma também, para que a gente pare de disponibilizar pela ação dos osteoclastos e passe a refazer a matriz óssea pela ação dos osteoblastos. Então, aqui a gente sempre tem um equilíbrio entre a ação dos osteoclastos e dos osteoblastos. Eles vão trabalhando de forma sincronizada para manter os níveis de cálcio circulantes. Tem algumas doenças, gente, que acabam afetando essa condição, tá? Por exemplo, tem uma doença que é chamada de osteopetrose, que o osteoclasto não funciona direito, ele praticamente a função dele é muito prejudicada. E aí, nesses casos, ocorre uma presença de muito osso naquele indivíduo, né? Uma matriz óssea muito abundante. E isso acaba até mesmo gerando problemas, né? Esses ossos começam a ficar irregulares, começam a ficar muito mais grossos que o normais, que o normal, então tem problemas fisiológicos, patológicos associados. A mesma questão acontece, diga, Carla. É porque você falou que controla os níveis de cálcio e tal, mas quando o clastos estão agindo, libera só cálcio ou libera os outros minerais junto? Ele vai O degradando, magnésio e o bicarbonato. ele vai degradando e vai liberando todos os constituintes da matriz inorgânica, tá? Da parte inorgânica da matriz, perdão. Mas Certo. talvez os níveis de cálcio e fósforo, Carla, sejam os principais desencadeadores do processo, né? Ter níveis adequados deles na circulação são os mais importantes, entre aspas, de todos os que são depositados. Por isso que a gente acaba focando mais no cálcio e no fósforo. Mas libera tudo. Ok, obrigada. Eu vou consumindo o osso. Algumas estimativas, gente, falam que a cada 10 anos, em geral, né, um humano adulto, a cada 10 anos ele é capaz de substituir toda a sua matriz óssea, renovar ela por completo por esse processo. O tempo inteiro isso está acontecendo no nosso corpo, tá? Quando a gente se alimenta, nós ofertamos cálcio na nossa alimentação, se for uma dieta que tenha, né, a presença de cálcio. E aí, a gente aumenta a ação da calcitonina. Se for uma dieta pobre, a gente tem aí uma ação maior do paratormônio. É o balanço hormonal que regula esses níveis corporais e regula modulando a ação do osteoclasto e também depois do osteoblasto. Dúvida, gente? Aproveitem e peçam, vocês estão quietinhos aí.
Aqui só para exemplificar, Álvaro, que você comentou antes, né, sobre um osso compacto e um osso esponjoso, isso é uma classificação, como eu falei, anatômica, né? Na anatomia, a gente acaba vendo as características de ossos compactos, de ossos esponjosos, né, as diferenças entre eles, de questão de rigidez, a proteção que o osso esponjoso dá também auxilia de suporte à matriz, à medula óssea. No caso da histologia, a matriz óssea presente na região esponjosa e na região compacta é exatamente a mesma, tá? A estrutura, os componentes estruturais, as células são exatamente os mesmos. O que difere, gente? Uma matriz óssea, aqui para a histologia, é o que a gente chama de tecido ósseo primário e tecido ósseo secundário. O tecido ósseo primário, ele, como o próprio nome diz, ele é o tecido que inicialmente é depositado, que é colocado em uma superfície óssea. Esse tecido ósseo primário, ele tem a constituição, ele tem principalmente a sua estrutura morfológica ainda muito desorganizadas. As fibras de colágeno da matriz, da parte orgânica, ainda estão totalmente desorganizadas, a deposição de matriz inorgânica ainda tá não tão bem estruturada. E no caso de uma matriz óssea secundária, a gente consegue perceber a presença já de uma organização muito bem estabelecida nesse osso. E essa organização, ela é principalmente exemplificada pelo que a gente chama de sistema de Havers, ou também chamado de ósteos. O sistema de Havers, gente, ele é uma estrutura, são lamelas, são circunferências de osteócitos que vão recobrindo os vasos sanguíneos que passam por aquele tecido ósseo. Então, no centro de um sistema de Havers ou de um canal de Havers, a gente sempre vai ter a presença de um vaso sanguíneo e envolto a este vaso sanguíneo nós temos camadas de células, né? Camadas de matriz extracelular e a presença de grandes quantidades de lacunas de osteócitos ali presentes. Eles vão formando esses canais, vão formando essas circunferências ao redor desse vaso sanguíneo. Essas circunferências, gente, elas vão permitindo uma rigidez e uma organização muito grande a esse tecido ósseo secundário. Tá? Adicionalmente aos tecidos ósseos adicionalmente ao sistema de Havers, aos canais de Havers, onde passam os vasos sanguíneos, a gente tem também a passagem ou a presença de canais que são transversais ao osso. Os canais de Havers são sempre longitudinais e a gente tem a presença de canais de Volkmann, que são transversais ao nosso tecido ósseo. Esses canais, associados aos canais de Havers, permitem a comunicação entre a região interna e a região externa do osso. Então, facilitam esses pontos de comunicação. Então, eu consigo aqui, gente, comunicar através de vasos sanguíneos também que estão presentes nesses canais de Volkmann, o que é
o que está presente lá na medula óssea, o que está presente na região interna do osso, no endósteo, do que está presente na superfície, lá na região do periósteo. E aqui a gente consegue ver um pouco mais dessa organização. Então, a presença de um canal de Havers na região central, aqui passa um vaso sanguíneo, e circunferencial a ele, a gente tem várias camadas de tecido, várias camadas de matriz extracelular, de matriz óssea, né? Com a presença de canalículos e de lamelas, também que vão conter lá no seu interior, de lacunas, perdão, não de lamelas, de lacunas que têm a presença dos osteócitos no seu interior. Aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor essas lacunas. Aqui no centro, a gente tem um vaso sanguíneo, presença de várias lacunas e canalículos, permitindo ponto de comunicação com esse vaso sanguíneo e levando os nutrientes até as regiões mais externas desse sistema de Havers, através desses canalículos, através desses pontos de comunicação celular. Certo, gente? Vocês têm aula na sequência agora? Temos prova. Então eu vou dar um tempinho para vocês descansarem a cabeça antes da prova, tá? Eu termino essa parte à tarde, tá, gente? Nem a gente fez semana passada, vou dar um tempinho para vocês darem uma relaxada, tá? Para eu passar no primeiro horário hoje, eu preciso tirar algumas dúvidas com o senhor. Deixa eu só ver, Ana, eu acho que... o primeiro horário, em geral, tem menos gente, pode sim, não tem problema. Tá bom. Tá certo, então. Gente, continuamos dessa parte à tarde, só para não comprometer tanto vocês, tínhamos algumas coisas ainda. Semana que vem, a gente vai falar sobre tecido muscular, tá? Então, semana que vem, a gente passa para o tecido muscular, capítulo 10 do livro de histologia do Junqueira e do Carneiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm o meu e-mail ali, fiquem à vontade, tem o grupo do WhatsApp. Boa prova para vocês, nos vemos às 14 horas. Bom trabalho para todo mundo aí, fiquem bem, até daqui a pouco. Valeu, prof. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, professor. Espero que vocês vão bem aí na avaliação. Nós também. Tchau, prof. Tchau, tchau. Até mais.